A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando o discipulado 2023, discipulado bíblico cristão. Amém. É um discipulado baseado só na Bíblia. Tá bom? É um discipulado que não vem com pensamento humano, mas com pensamento bíblico de Deus para nós. Amém? E todos que estão aí candidatos para o batismo vão estar recebendo aí um ensinamento, o que é o cristão, o que é ser um cristão, uma pessoa salva em Cristo Jesus, tá bom? Então nós estamos também ao vivo pela internet. Você que está com a gente nessa manhã de domingo, queremos te desejar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para quem vai estar vendo esse vídeo, essa aula aí. E você pode curtir, compartilhar ou enviar para qualquer outra pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós vamos estar orando. Curva a sua cabeça aí no seu lugar. Vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo que venha conduzir esse estudo nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar, para te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado pelo teu poder, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nessa manhã nos inspirar com o teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos, ó Deus, passar a porção da tua palavra, Senhor, para todos os candidatos, Senhor, do batismo, Pai. E que não seja eu, não seja meu intelecto, não seja minha filosofia, que não seja meu pensamento, mas que seja apenas o teu Espírito Santo, Pai, trabalhando em nós e através de nós, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, abrir cada mente, cada entendimento, cada intelecto, e que possamos, ó Pai, absorver todo assunto, Pai, que o Senhor tem para nós, para que possamos crescer e evoluir espiritualmente. É o que nós te pedimos. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Pai, é o que eu te peço, meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém? Meus irmãos, o discipulado cristão, ele é um discipulado radical, tá, irmão? Ele é radical porque ele requer renúncia. Toda pessoa que é alcançada pela graça de Deus, essa pessoa ela vai mudar de vida, não é isso? Ela vai mudar de pensamento, de conduta, de ações. Então, o apóstolo Paulo ele traz para nós algo muito importante lá em 2 Coríntios 5,17. Ele vai falar para nós: portanto, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, é claro que a transformação de um ser humano, né, a reforma, é chamada metanoia, ela não acontece de forma instantânea. A transformação ela não é instantânea, tá? Contanto que tem pessoas que falam assim: eu já estou há algum tempo na igreja, eu já estou há algum tempo buscando a Deus e ainda não consegui me libertar de algumas coisas, né? Então eu quero deixar claro que a libertação de algumas situações, pensamentos, não é instantâneo. Para algumas pessoas é instantâneo, para outros não. Depende de indivíduo para indivíduo e vai depender também do propósito de Deus na vida de cada pessoa, tá? Então hoje a gente vai tratar a primeira aula hoje de a criação do homem e suas bênçãos. A primeira aula de hoje, a criação do homem e suas bênçãos. Minha filha, vê
vê como é que tá o áudio aí, tá? Tá bom? Tá legal? Tá bom. Você que tá com a gente aí, você pode curtir e compartilhar também, tá? Então, vamos ver na primeira aula a criação do homem e suas bênçãos. A gente pode abrir, vamos abrir aqui em Gênesis 1:26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Diz assim, ó, Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre a toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher o criou. Então a primeira pergunta que vem até nós é qual? Por que Deus fez o homem? Para que Deus fez o homem? Então, exemplo, tudo que o homem, que nós fabricamos, então, exemplo, vamos botar um relógio, ele foi criado para a gente monitorar a hora, para a gente ver a hora. Então, o propósito primário de o homem fazer o relógio, a gente fazer um relógio, é a gente monitorar a hora, ficar sabendo, informado da hora. Então, Deus, ele fez o homem, ele criou o homem, formou o homem, para quê? É a primeira pergunta que a gente vai precisar fazer para nós mesmos. Por que e para que Deus fez o homem, né? E aqui a gente viu que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, tá? Então, tem algumas pessoas que dizem que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus na fisionomia. Não é na fisionomia, tá? É na essência, é no caráter. Então Deus, ele criou o homem, fez o homem, colocou o seu caráter no homem, tá? Seus princípios e seus valores no homem, para que o homem viesse funcionar conforme o propósito que Deus criou ele para funcionar. É verdade? Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem perfeito, né? Em pensamentos, em palavras, em obras. A perfeição divina estava no homem. Por quê? Porque Deus é espírito. Jesus falou para a mulher samaritana, Jesus falou que Deus é espírito, importa que os adoradores adorem espírito e verdade. Então, vocês acham que um espírito consegue sentar nessa cadeira? Mas você acha que um espírito pode levantar essa cadeira? Tem certeza? Vocês já viram algum espírito levantando cadeira? Você acha que um espírito pode dirigir um automóvel? Um espírito. Você acha que um anjo pode dirigir o automóvel? Como um espírito. Vocês acham? Não, não pode. Para ele sentar nessa cadeira, para ele levantar essa cadeira, ele precisa se materializar. Entendeu? Tomar uma forma material, física. Porque todos os espíritos, eles se movem no campo espiritual, na dimensão espiritual, tá? Então, quando Deus, ele fez o homem, ele soprou no homem o seu espírito. Então, ele fez a parte carnal, que é o corpo, ele fez do pó da terra e depois ele colocou a essência dele no homem, tá? Colocou a essência dele no homem. É interessante a gente entender. Por isso que o homem, ele é tricotômico, é chamado tricotômico: corpo, alma e espírito, tá? Então a gente precisa entender que quando Deus fez o homem perfeito em corpo, perfeito em alma e perfeito em espírito. As três
os 3 elementos que formam o homem, operava dentro do propósito de Deus, entendeu? Dentro do propósito de Deus. Então, quando Deus fez o homem perfeito. Então está aqui na apostila aqui, a gente pode ler, aqui vemos o homem antes do pecado. Antes do pecado, o homem era perfeito em tudo, tá? Vivendo a plenitude da vida. Não existia doenças, antes do pecado, não existia doenças, não existia morte, não existia tristezas. Aqui o homem viveria eternamente e, além do mais, tinha a presença de Deus constante, tá? Presença constante. Então, Deus, qual o propósito que Deus fez o homem? Qual foi o propósito que Deus fez o homem? Já passou na cabeça de vocês? Qual a serventia? Então, exemplo, se o irmão for fazer algo na sua casa, então, exemplo, se eu vou fazer uma mesa, você vai fazer uma mesa, mas antes dela estar pronta, você já sabe para que o senhor vai usar, não é isso? Para que o senhor vai usar? Então você vai usar, pode ser para apoiar alguma coisa, para serrar, para cortar, pode usar para botar na cozinha, para a família jantar, almoçar, não é isso? Tomar café. Então a primeira coisa que tem que passar pela nossa cabeça, quando a gente faz o retorno para a glória de Deus, trazendo de volta para a glória, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, qual é o nosso propósito? Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Então a gente precisa entender isso, tá? Tá, gente? É importante a gente entender isso. Vocês têm alguma ideia para qual o propósito que Deus criou o homem? Qual foi o propósito? Tem 2 propósitos primários para que Deus criou o homem, entendeu? Vocês têm alguma ideia em mente? É uma ótima colocação, boa colocação. Tem mais alguém? Você pode? Oi? Para adorar a irmã. Boa também é boa, né? Mas os 2 propósitos primários que Deus fez o homem foi para se relacionar com ele. O primeiro propósito foi relacionamento, que a Bíblia ela diz que Deus ele vinha ao entardecer, né? Conversar com o homem, né? Comunicar com o homem, estar perto do homem. Deus vinha em espírito, né? E mantinha contato com o homem de relacionamento. Relacionamento é entre pai e filho, como fosse entre pai e filho, mas só que a ideia é muito maior, né? Porque Adão estava ligado a Deus através da consciência, tá bom? Por quê? Exemplo, tem pessoas que falam que Deus ele fez a gente para adorar. Sim, também. Só que Deus não precisa só da nossa adoração. Porque quando a gente vai falar de adoração, a gente vai perceber que a adoração, o que é adoração? Adorar tem a ver com a cultura, adorar tem a ver com venerar, respeitar, obedecer, entendeu? Tem a ver com admirar, entendeu? Tem a ver com admirar. Então, Deus ele fez o homem para se relacionar. Porque, imagina, meu irmão, se eu fosse Deus, mas não tivesse ninguém mais além do Senhor, não tivesse nenhum outro ser além do Senhor, o Senhor nunca seria reconhecido como Deus, porque nós somos reconhecidos por outras pessoas, né? Então, quando nós nos relacionamos, exemplo, marido e mulher, quando a gente se relaciona de várias formas, né? Conversando, carinho, né? A vida íntima, construindo algum patrimônio, algum bem,
nós estamos trabalhando em conjunto, nós trabalhamos junto. E isso tende a nos manter mais ligados. Não é isso? Então, Deus ele fez o homem para se relacionar. E aí a esposa vai admirar o marido vai admirar a esposa. Entendeu? Então vai ter uma comunhão, e essa comunhão ela só tende a crescer. Mas antes do pecado, o homem ele tinha comunhão 100% com Deus. Tá? 100% com Deus. Então Adão ele tinha comunhão, Adão e Eva ele tinham comunhão 100% com Deus. Porque não havia nada que podia afastar eles de Deus, não havia erro nenhum. Tudo era perfeição, tá? Tudo era perfeição. Gênesis 1:28 diz assim: então Deus os abençoou, lhe disse: frutificai. Olha o segundo propósito, tá? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tá? Então, o primeiro propósito é se relacionar. Qual o segundo propósito? Gênesis 1:28 aí, a gente vai ver que é governar a terra. O segundo propósito que Deus colocou, pelo qual Deus criou o homem, foi governar a terra. Governar a terra. Entendeu? Então, a gente precisa entender que antes do pecado, quem dominava a terra era quem? Era Deus? Sim, através do homem. Entendeu como que funciona? Deus, ele fez o ser humano, ele fez o homem e a mulher, ele fez o homem e a mulher para que ele pudesse se manifestar na terra através deles. Entendeu como funciona? Tá dando para entender aí? Tá dando para entender direitinho? Deus fez o homem e a mulher para que essa matéria física Deus pudesse usar a matéria do ser humano para se manifestar através dele. Então Deus dominava a terra através de quem? Do homem. Então o primeiro propósito que Deus fez o homem, relacionamento. Segundo propósito, governo na terra. Estabelecer o governo. Jesus, quando ora a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está lá em Mateus 6, não é isso? Então, quando Jesus vem, ele quer estabelecer novamente o governo de Deus na terra através dos homens. Através de mim e de você. Tá? Então, qual o primeiro propósito? Relacionamento. Por isso que a gente ensina, o pastor ensina que o cristão, salvo em Cristo, ele precisa manter um relacionamento com Deus diário, de oração, de louvor, de palavra, de obediência à palavra. Quando nós fazemos isso, as pessoas olham a gente e Deus é glorificado e adorado pelas nossas ações, como a irmã falou, que nós fomos criados também para adoração, sim, também, tá? Esses são os propósitos secundários, mas o propósito primário de Deus ter feito Adão foi o quê? Relacionamento. Propósito secundário é estabelecer governo na terra, para Deus governar a terra através da gente, através de nós. Então ele disse aqui em Gênesis 1:28, disse o quê? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Isso é exercer governo. Então, se o homem ele estava cheio da glória de Deus, se ele estava cheio da glória de Deus, o que acontece? Quando Deus manda ele multiplicar e frutificar, não é só filhos. Porque a gente tem pessoas que já foram ensinadas sobre isso, acham que é só filhos, só multiplicar seres humanos. Não.
Deus, essa ordem, ela traz um campo de âmbito geral para a gente multiplicar a glória de Deus na terra, através do nosso relacionamento, nossa submissão, nossa obediência, entendeu? Com Deus, né? Aí a gente vai multiplicar a glória de Deus na terra, a santidade de Deus na terra e o governo de Deus na terra. E isso, Deus deu uma ordem, e Deus abençoou eles e deu uma ordem: multiplicai, frutificai e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre tudo, né? Sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves, entendeu? Então, vamos lá. O que é dominar? Dominar é governar, tá, gente? Dominar é governar. O governo de Deus na terra através de nós, Deus ele governa através de nós. E o que é governar? A palavra governar significa fazer prosperar, entendeu? É como se Jesus, ele conta a parábola dos talentos, né? Ele dá uma porção para cada e espera que aquela pessoa produza, invista aquele talento. Então Deus, ele colocou a glória dele no homem, abençoou o homem, profetizou bênção sobre o homem, abençoou e deu para ele uma missão: governar a terra, fazer a terra prosperar, potencializar aquilo que Deus já tinha feito. Entendeu como funciona? Então, qual o propósito primário de Deus ter feito o homem? Relacionamento, né? Depois, governo, domínio, administração. E através disso vem o que? Adoração, obediência, santidade. Então, quando o homem estava dentro do propósito pelo qual ele foi criado, ele estava prosperando. Tá bom? Por isso que a gente vê hoje, irmãos, que o homem ele não consegue prosperar em área nenhuma. O homem fora de Deus, ele não consegue prosperar. Sem Deus, sem um relacionamento com Deus, fora do propósito de Deus, o homem não consegue prosperar de forma alguma. Entendeu? Ele não consegue prosperar. O homem vai cair nos vícios, o homem vai cair na prostituição, nas drogas, até chegar ao ponto de o homem chegar ao ponto de ter que dormir na rua, não tomar banho. Você acha que a imagem de Deus, semelhança de Deus é essa? Nunca foi. O propósito de Deus para o homem não foi esse, não foi criar o homem para isso. Entendeu? Por quê? Aí a gente vai entrar, daqui a pouco a gente vai entrar o porquê disso tudo aconteceu, tá? Vamos ver aqui mais uma referência. Deixa eu ver aqui mais uma. Deixa eu ver aqui. Gênesis 2:8. Pode abrir Gênesis 2:8. Pode abrir a Bíblia, Sara, por favor? Para a gente ler as referências. Sara, pode abrir a Bíblia, por favor, para a gente ler as referências? Gênesis capítulo 2, verso 8. Olha aqui que diz: e plantou o Senhor um jardim no Éden, né, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Presta atenção numa coisa, irmãos. Esse texto aqui, ele é muito importante para a gente entender, tá? Primeiro, Deus plantou um jardim em um local e chamou esse jardim de Éden, quer dizer paraíso, local de delícias, tá? E colocou o homem nele. Então a terra ela já estava formada, mas existia um ambiente diferente que Deus fez de forma diferente para colocar o homem. Então a terra, o planeta Terra já estava formado, já havia animais, já havia árvores e tudo mais. Só que havia um local específico que Deus fez
para colocar o homem ali, entendeu? E esse local é chamado Jardim do Éden. No hebraico é local de delícias, né? Local de prazer, tá? Então, o que Deus esperava que o homem fizesse? Expandisse o jardim, expandisse a atmosfera daquele jardim na terra, entendeu? Esse era o propósito, porque a glória de Deus estava ali com o homem, e Deus fez um local específico para que a glória de Deus pudesse expandir ali sobre a terra toda, porque que Deus ele dá a ordem: multiplicar e frutificar e encher a terra. Aí Deus faz um local para que o homem tivesse condição de expandir a glória de Deus sobre a terra, de dominar a terra, de governar a terra, ou seja, fazer aquilo que Deus iniciou, fazer prosperar. Entendeu como funciona? Então, para isso, Deus fez o homem. Esse foi o propósito de Deus com o homem. E o mais beneficiado foi o homem, porque o homem ele não existia doença, tá? Irmão, no Éden não existia pensamento ruim, pensamento mal. No Éden não existia pensamento assim. Exemplo, um exemplo que eu vou dar: se Eva fosse branquinha e Adão fosse negro, quando Adão olhasse para Eva, Adão não ia ver a cor dela, porque não tinha esse pensamento de divergência de cor, entendeu? Quando Adão olhava para Eva, e via um ser perfeito, mesmo que ela fosse branca. Um exemplo, né? E quando Eva olhava para Adão, via um ser perfeito. Não havia julgamento. Não, ele é feio, ele é bonito, ele é alto, ele é magro, ele é outro. Não dizia, não, eu não vou com a cara. Não existia esse tipo de pensamento, porque não existia o pecado. Entendeu? Imagina a gente viver num ambiente assim. Imagina a gente viver, olhar para a irmã e falar assim: eu só vejo algo de bom na sua vida, porque a minha mente é boa. Entendeu? Então a mente de Adão, ela estava interligada com Deus, a glória de Deus estava ativa em Adão 100%. Então não havia doença, Adão não ficava cansado. Entendeu? Ele já trabalhava, ele lavrava, ele cuidava do jardim. Para o jardim expandir, ele tinha que cultivar o jardim, a glória de Deus ali e tudo mais. Mas ele não cansava, não havia doença, não havia cansaço, entendeu? Não havia morte, não havia dor, não havia tristeza, entendeu? Não havia sentimento de culpa, porque não havia pecado, não havia julgamento. Então imagina você viver num ambiente assim. Então o primeiro propósito era esse. Olha como é que Deus criou o homem de uma forma perfeita e colocou o homem num ambiente perfeito para que o homem viesse desfrutar da glória e trabalhar para que essa glória pudesse expandir. Entendeu? Então foi esse o propósito que Deus fez, né, o homem. Então Gênesis 2,15, abre aí, Gênesis 2,15. Tem gente que fala assim: o pecado, o trabalho foi por causa de Adão que pecou. Não. Em Gênesis 2,15 a gente vai ver que o trabalho já existe antes do pecado, porque o trabalho ele não está relacionado com o pecado. O cansaço do trabalho está relacionado com o pecado, mas o trabalho em si não. Aí está escrito assim, Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Para o quê? Está escrito aí, para o quê? O lavrar e guardar. 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Tá? Então, qual era a função primária do homem ali? Qual era a função do homem ali? Trabalhar. Lavrar é trabalhar. Quem trabalha na lavoura, né? Lavrar é trabalhar no jardim, não deixar aquilo acabar, fazer aquilo prosperar, entendeu? E Deus deu toda a condição para o homem, deu a glória dele para o homem, a santidade dele, o poder dele para o homem, entendeu?
e que a mente de Adão era uma mente 100% sábia para o bem, porque tem a sabedoria para o mal e tem a sabedoria para o bem, né? Então ela é sábia para o bem, contanto que você vai ver que Adão botou o nome nos animais, ele olhou para a girafa assim e falou girafa, e foi o nome, olhou para o macaco, botou leão, botou o nome de leão, porque a mente, se a gente hoje, a gente vê um animal desse, sem nome, um animal, vamos supor, aparece um animal aí novo na natureza, a gente olha e fala assim, vou botar um nome de quê? A gente não tem essa capacidade, parece com macaco, parece com parece com o quê? Entendeu? Não, mas ele não tinha visto nenhum animal. Quando ele olha para a girafa, ele fala assim, essa aqui vai se chamar girafa. Imediato. Olhou já, pum. Entendeu? Então, a mente dele era uma mente expandida, uma consciência expandida. Por quê? Porque ele era 100% desenvolvido espiritualmente. Na época, quando Deus criou Adão, não existia religião, só era Adão e Eva, não existia. O único pastor era Deus, Deus que pastoreava, entendeu? Adão. Então, ele era evoluído espiritualmente de uma forma extraordinária. Vamos botar exemplo, 100%, ele fazia igual um carro, um carro fabricado para correr 220 por hora. Exemplo, ele funcionava no 220 por hora, 24 horas por dia, sem dar problema, sem parar para descansar, entendeu? Então era uma grande perfeição. Se você fizesse a pergunta mais difícil para Adão, mais difícil do mundo para Adão antes do pecado, ele te respondia assim na lata. Ele fala, não vou estudar para te responder, não. Ele responde, porque ele estava ligado com o dono da sabedoria, que era Deus. Isso tudo antes do pecado, tá? Aí você vai ver que o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário, nos religar a Deus, é trazer novamente a condição espiritual de Adão para nós. No hebraico a palavra é chamada techuvá, é o caminho de volta para Deus, é o que o filho pródigo fez, ele voltou para a casa do pai, entendeu? Na parábola do filho pródigo, Jesus ele vai trazer essa ideia de volta, da techuvá, que é no hebraico, né? De retorno para o Criador, retorno para o Pai. Então, quando estamos distante do Pai, nós estamos na lama, convivendo com porcos, né? Mas quando nós retornamos, fazemos o caminho de volta para o Pai, para o relacionamento com o Pai, para dentro do ambiente que o Pai criou para nós, para debaixo da obediência do Pai, a lama vai ter que ficar para trás, porque ele vai trocar nossas vestes, ele vai colocar um anel no dedo, ele vai colocar sandália nova nos pés e vai fazer uma grande festa, porque ele estava esperando o filho voltar, entendeu? Então Adão, antes do pecado, ele tinha toda essa condição e muito mais, que a gente não vai se aprofundar muito aqui, não vai ficar muito extenso, né? Mas havia muita coisa que Adão poderia fazer. Então, um exemplo, a gente vai ver no livro de Atos que Filipe é teletransportado, não é isso? Quem já leu essa passagem sabe, lá no livro de Atos, Filipe é teletransportado. Então, o que é aquele teletransporte? Eu estou aqui e o Espírito Santo me leva no Rio de Janeiro, num estalar de dedo. Pum, eu apareço lá na casa do meu pai. Foi o que aconteceu com Filipe no livro de Atos. Então, isso é o poder do Espírito Santo na vida de um homem que se elevou espiritualmente. Tá? Isso era a forma que Adão se locomovia no planeta antes do pecado. Era assim, teletransporte. Ele saía de um lugar aparecendo no outro rápido. Entendeu? Porque ele estava conectado com Deus, 100%. Era assim como Deus era, ele era. Só que ele usava um corpo físico para interagir na terra, no mundo físico, para fazer a terra prosperar. Entendeu? Era assim que funcionava. Tá? Mas aí, irmão, agora vem,
Agora vem o grande X da questão. O grande X da questão. Tá tudo muito bem, tá tudo mil maravilha. Adão tem uma disjuntora, né? Deus fez uma mulher idônea, sábia, né? Também com a mesma capacidade de raciocínio, né? Só que a função era diferente, que a mulher, Deus fez para ajudar, não para governar. É diferente, né? Se a gente for ler o texto, a gente vai entender isso, que a mulher ajuda o homem a governar, mas a mulher não governa. Mas na falta do homem, se o homem estiver doente, alguma coisa desse tipo, a mulher assume por um tempo essa função. Mas o governo Deus deu para o homem, Deus deu para Adão, não deu para a mulher. Tá? Então Deus fez uma mulher e ele falou assim: essa agora é a carne da minha carne, osso do meu osso, por isso será chamado varoa, né? Porque do varão foi tirado e tudo mais. E agora a gente vai ver que está tudo muito bem, está tudo muito bom. Adão está conectado com Deus, e só que aconteceu algo que veio desconectar o homem de Deus, desconectar, tirar a ligação, tirar o relacionamento, né? Então nós vamos ver aqui em Gênesis 2:17. Gênesis 2:17 a gente vai entender. Deus deu uma ordem para o homem. Deus deu uma ordem para o homem. Deus deu toda a liberdade para o homem. E só disse um não para o homem, né? Só disse um não. Deus disse milhões de sim e um não só. Tá? Vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Jesus disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falei uma juntura que lhe seja idônea. Isso aí eu já falei. Vamos se concentrar em Gênesis 2:17. Vamos ler o 16:17 novamente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente. Olha aí. Aí o 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Aí Deus deu uma ordem para o homem. Tinha tanta coisa para ele ingerir, tinha tanta coisa para ele conhecer, né? Tanta árvore para ele comer, tantas frutas diferentes, muitas frutas. Mas o que aconteceu com o homem? O homem decidiu romper com o não, porque a nossa vida, Deus ele sempre vai dizer um não em algumas coisas para a gente, para testar a confiança dele em nós e nós nele, né? Então a gente vai ver que esse é o início do sofrimento. Qual é o início do sofrimento? É chamada desobediência. O início do sofrimento é desobediência. A quem é? O pastor? Não, a Deus. A Deus. Primeiro, toda pessoa primeiro vai desobedecer a Deus, depois ela desobedece às autoridades. Toda pessoa que desobedece a Deus, ela vai desobedecer qualquer outra autoridade que Deus colocou. Porque a Bíblia diz que toda autoridade constituída no mundo foi Deus que colocou. Então, Adão, ele tinha tudo. Deus colocou a glória dele nele. Mas falou assim: só tem uma coisa. Se você me desobedecer nesse quesito aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se tu desobedecer, tu vai morrer. Primeiro morre espiritual. Deus corta a comunhão, a ligação. Morre espiritual, né? Tá? Então a gente vai ver que é o início da desobediência, o sofrimento. O início do sofrimento é o que? A desobediência a Deus, tá? É importante entender. Se Deus não tivesse falado nada, ele não teria desobedecido, porque não existe desobediência naquilo que você não sabe, tá bom? Aquilo que você não sabe não é desobediência, tá? Deus só cobra aquilo que ele
não leva em conta o tempo da ignorância. Então, desde o momento que você sabe que é errado, que a Bíblia fala que é errado praticar, se você for praticar, é desobediência a Deus. Se eu praticar, é desobediência a Deus. Porque você sabe que é errado e está fazendo mesmo assim. Na realidade, isso não é chamado pecado. Adão, ele não pecou, Adão transgrediu. Pecado é quando você erra o alvo. A palavra pecado é errar o alvo. Você tentou acertar, mas você errou porque você não sabia acertar. O que é transgressão? Transgressão é quando você sabe que é errado e mesmo assim faz. Entendeu? Aí, isso vem, depois da transgressão, sempre vem a punição. Por que a pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo traz, essa pessoa não tem conhecimento sobre Deus, não tem conhecimento da palavra. E ela é perdoada os pecados. Por quê? Porque todo de errado que ela praticava era pecado. Porque ela não tinha conhecimento do que era errado. Depois que ela tem um encontro com Cristo, recebe o Espírito Santo, e agora é ensinado o que é errado, e ela for praticar, ela vai ser chamada de transgressão, iniquidade. Ela vai transgredir aquilo que ela sabe que é errado. Por isso que para o pecador não há punição, mas para o transgressor haverá punição. Entendeu? Para o pecador que não tem entendimento que é pecado, não sabe que é errado, tem o quê? Tem salvação, tem perdão, tá? Tem justificação. O pecador, a pessoa que estava errando, não sabia que é errado. Então Deus vai salvar a pessoa e vai ensinar ela agora o que é errado. Agora, para nós, por isso que é importante fazer o discipulado. Para nós já sabemos que matar é errado, nós já sabemos que roubar é errado, que cobiçar é errado. Nós já sabemos pela palavra, a palavra que diz que falar mal do próximo é errado, que ter amizade com o mundo, não o mesmo mundo, nem aquilo que o mundo é pecado, né? A Bíblia fala sobre isso. Você furtar, seja até um palito de fósforo, é pecado, não existe pecadinho, pecadão. Isso aí a gente já sabe que é errado, né? A gente sabe que é errado. Você vê uma pessoa passando mal, você não socorrer, a Bíblia diz que é pecado isso, é transgressão. Nós sabemos, nós estamos transgredindo. O que vai vir? Punição. Porque uma pessoa que sabe o que é errado e continua fazendo o errado, mesmo sabendo que é errado, ela precisa de quê? De ser disciplinado. Ela precisa de punição. Entendeu? E Deus é um Deus justo. Ele não tem o culpado como inocente. Mas a Bíblia diz, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Entendeu? Só que a punição fica. O livro de Gálatas fala o quê? Para nós. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se nós sabemos que é errado, a gente vai praticar, o que acontece? Sabemos que vai. Deus pode perdoar, mas a consequência fica. Entendeu? A consequência fica. A gente vai ver isso ao longo da Bíblia com várias pessoas, tá? Então é importante. A humanidade vivia em perfeita harmonia, em uma consciência de inocência, ou seja, livre de inocência. Então a humanidade, Adão e Eva, vivia como? Igual as crianças. Você já viu criança de 3 anos, 4 anos? Como que vive? Eles dividem a comida, outro dia eu vi uma criança, um pirulito só, dividindo o pirulito, cada um chupava um pouquinho. Se é nós, vamos falar, tô com nojo. Um adulto, ele fala, não vou fazer isso. Porque a criança, ela não tem, ela nasce, né, com o corpo do pecado, mas ela não tem consciência do bem e do mal. Contanto que a criança se machuca à toa, você bota uma criança de 2 anos, 3 anos no alto assim, ela vai cair. Ela não sabe, ela não tem a consciência do perigo, do mal, entendeu? Por que alguns pedófilos se coisa da criança? Por causa da inocência da criança,
entendeu? Então a humanidade, ela vivia em consciência de inocência. Imagina, o que é? A gente não era, o Adão e Eva, ele não era irracional, ele só não tinha um mal na mente, só não tinha maldade na mente. Então Adão não ficava com raiva, não ficava irado, Adão não ficava triste, entendeu? Não tinha aquele sentimento de tristeza, angústia, não existia angústia, tá? Aí ele vivia em perfeita harmonia com o seu Criador e uma consciência de inocência. Um relacionamento livre com responsabilidade. Entendeu? Olha como é que Deus quer se relacionar com a gente. Ele te dá liberdade com responsabilidade. Ah, que isso? Eu sou livre, mas eu tenho responsabilidade. Entendeu como funciona? Quando Jesus pega aquela mulher em adultério, que ela é acusada de adultério, que os fariseus vai lá e pede para apedrejar, ele começa a escrever na areia, né? Ele fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e sai um por um. Ela fala, mulher, onde estão os teus acusadores que foram embora? Eu também não te condeno. Aí ele faz o seguinte, ele salva aquela mulher, ele fala assim, vai e não peques mais. Então quando ele fala vai, ele dá liberdade, ele absolve, ele salva, ele tira aquela mulher da morte. E quando ele fala assim, não peques mais, ele dá para aquela mulher uma responsabilidade. Entendeu como funciona? O relacionamento com Deus, de Adão com Deus era esse. Você é livre, porém tu tem uma responsabilidade. E se você errar naquilo que eu falei que não é para fazer, tu vai colher, você será responsável pelo aquilo que você fez. Entendeu? Você será responsável pelo aquilo que você fez e você vai precisar lidar com as consequências da tua irresponsabilidade. É assim que funciona. Hoje é assim que funciona. Então você vê hoje a pessoa no alcoolismo, né? No alcoolismo. Ele é responsável pelo álcool que ele ingere. Então, exemplo, quando se for dirigir alcoolizado, a justiça vai absolver ele porque ele estava fora de si. Ele estava cheio de álcool, a pessoa cheia de álcool está fora de si. Mas antes dele beber, ele sabia que não poderia dirigir alcoolizado. Ele foi ensinado na autoescola sobre isso. E quando ele é pego dirigindo alcoolizado e se bater e se matar alguém, ele vai ser responsabilizado pela falta de responsabilidade dele. Então toda falta de responsabilidade tem uma consequência e ele vai precisar lidar com aquilo. O cara vai ser condenado, vai preso, vai ter que pagar fiança, algum tipo de coisa aí, vai perder carteira. Essa é a pena, porque Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem praticar, ele vai colher. Se praticar o bem, vai colher bem. Se praticar o mal, vai colher o mal. Deus não faz média com ninguém. Deus não tem filho preferido, Deus não tem esse negócio. Tu errou, se você errar, se está com Deus, está errando, vai sofrer as consequências do erro. Tá? Aí então vamos para o tópico 2, a queda do homem e suas maldições. Deu para entender aí? Você é livre, eu sou livre. Nós somos livres. Deus, ele não quer relacionar com a gente, ele não quer um relacionamento abusivo. Deus, ele não tem relacionamento abusivo com a gente. Entendeu como funciona? Ele tem um relacionamento livre com responsabilidade. Aí está aqui minha esposa, nós somos casados. Ela é livre, eu também sou livre. Mas o que me prende a ela? A responsabilidade e da aliança que eu fiz com ela. Eu tenho essa responsabilidade. Mas eu também continuo sendo livre, né? Se eu quiser decidir, né, pode ser, as pessoas podem até achar errado, mas eu tenho essa liberdade. O próprio Deus, ele me dá essa liberdade. Se eu quiser separar e casar com outra, eu vou ter que colher o fruto da minha atitude, né? Que a Bíblia fala que
que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então o homem sou eu não posso separar. Já que o laço matrimonial é eterno. Da mesma forma, eu vou ter que conviver, eu vou ter que assumir as responsabilidades de um divórcio. Que ela não vai dar mole para mim. Aí ela vai falar, quem quis separar foi ele. Então eu vou botar ele na justiça, que ele que tem que me pagar a pensão. Entendeu? Ele vai ter que, a casa é minha, porque ele que decidiu separar. Então eu vou conviver com as consequências de um divórcio. E não vou poder reclamar, porque a atitude, a escolha foi minha. Entendeu? Da mesma forma, a pessoa que escolhe pecar. Entendeu? Então nós vamos ver isso aqui agora. A queda do homem e suas maldições. Então o homem ele estava espiritualmente elevado e agora ele desce, ele cai, né? Vamos ver aqui. Aqui vemos o homem, depois do pecado, o homem desobedeceu a Deus, foi expulso do paraíso, perdeu a vida eterna, a comunhão com Deus e recebeu as maldições que correspondiam ao seu erro. Assim todas as gerações receberam essa herança. Tá? Então vamos ver aqui, Gênesis 2:16, Gênesis 2:31. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tá? Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 3, agora 3, 4 e 5. Tá? 3, 4 e 5. Gênesis 3, 4 e 5. Então, nós vamos ver agora algo interessante que Deus ele permitiu em Adão. Ele permitiu, porque todo relacionamento requer confiança. E você só pode... A minha fidelidade só pode ser testada se eu for tentado. A minha fidelidade com a minha esposa, para com ela, só pode ser testada se eu for tentado. Entendeu como funciona? Então, exemplo. Como que a minha fidelidade matrimonial vai ser testada? Deus vai permitir que uma mulher venha me cantar. Isso é permissão de Deus para que a minha fidelidade seja testada. Entendeu como funciona? Todo mundo entendeu aí? Por que Deus permitiu a serpente no jardim? Porque Deus precisava testar a fidelidade de Adão para saber quem ele era de verdade, se ele queria continuar mantendo relacionamento com Deus ou se ele queria usar a sua liberdade, né, de forma irresponsável. Funciona? O apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Quando ele fala que tudo me é lícito, ele vai falar que ele tem a liberdade de fazer o que ele quer. Deus permite isso. Mas ele não vai fazer porque ele tem compromisso com Deus e ele está ligado a Deus. Então ele prefere continuar com Deus do que viver algumas vontades carnais. Entendeu como funciona? É assim que funciona. Então a serpente estava no jardim, Deus permitiu a serpente no jardim. A serpente era quem? O tentador, Satanás, o tentador, tá? Ele decaiu e Deus permitiu. Por que a serpente? Aí você fala, por que Deus deixou o diabo no jardim? O diabo é necessário. Satanás é necessário, tá? Porque Satanás ele precisava estar no jardim para testar a fidelidade
de Adão e de Eva. Entendeu? Você não dá algo tão confiável. Exemplo, se botar como gerente do Banco do Brasil, o presidente ele vai fazer teste contigo primeiro, para ver se você é de confiança. Entendeu? O presidente, o que comanda o país, que manda no Banco do Brasil, ele quer uma pessoa que governe o Banco do Brasil. Mas ele precisa de uma pessoa de confiança. E para saber se a pessoa é de confiança, precisa o quê? Fazer teste com a pessoa. Entendeu como funciona? Deus é um Deus sábio, ele não vai dar poder sem testar ninguém. Ele colocou e falou assim, não, você vai ter que lutar contra isso. Ele vai ser testado. E se você passar no teste, vai aumentar mais ainda a confiança. Vou te manter no cargo. Vou te manter aí. Foi o que aconteceu. Então a serpente vem, né? A serpente vem com astúcia, sabedoria para o mal, testando a sabedoria do bem. Entendeu? É igual gente que fala assim, a Bíblia não fala que não pode beber. A Bíblia também não fala que não pode fumar maconha, cheirar cocaína, traficar. A Bíblia não fala que não pode traficar. Está escrito, não pode, não traficareis, não vão vender droga. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não cheirarás cocaína. A Bíblia tem esse texto falando isso? Não fumarás maconha. Tem isso? Não tem. Mas eticamente, a Bíblia fala eticamente de forma simbólica que nós não podemos ter vícios, né? E ser escravo de vícios. Não podemos ser escravo de vícios, entendeu? A Bíblia fala disso. Então tem gente que vai usar a sabedoria para o mal, vai falar assim, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, não beberás. Aí vai usar esse argumento, a sabedoria para o mal, para fazer o mal, para praticar o mal. Entendeu? Que são as causas de morte. A maior causa de morte é o alcoolismo, separação, né? Traumas dentro do lar, com filhos, com esposa, é alcoolismo, droga. Entendeu? Então a Bíblia, eu tenho a liberdade de fazer, mas eu não vou fazer porque é o mal. E eu vou ser testado. Toda pessoa, vocês estão no discipulado? Quem foi escravizado pelas drogas, Deus vai testar, Deus vai permitir que o diabo teste, vai vir de graça. Toda hora vai vir de graça alguém oferecendo. Deus vai testar. Entendeu? Quem foi da prostituição, sim. Aí depois ela foi embora. Aí sentou mais 3 senhoras. A primeira foi um senhor que estava perguntando se era menstruação. Aí conversando, depois foram ficaram oferecendo, mas a primeira coisa que eles me ofereceram foi bebida. Aí, tá vendo? É um teste. A primeira coisa que eles me ofereceram foi bebida. Isso aí. É. Entendeu? Mas assim, ver que você está ali, vai oferecer, né? É. É isso, vai aceitar. Isso aí. A liberdade continua, mas agora nós temos uma responsabilidade e temos responsabilidade. Nós temos uma aliança com Deus, Deus já nos livrou, Deus já nos libertou daquilo que nos aprisionava, entendeu? Da maconha, da bebida, da cocaína, da prostituição, dos maus pensamentos, dos julgamentos. Deus já nos libertou disso, entendeu? Portanto, quando nós olhamos para uma pessoa, nós temos que ver Deus nessa pessoa, entendeu? Porque Deus ele não olha o pecador, o que ele é agora. Deus olha o pecador transformado. Entendeu? Deus olha o pecador transformado. Então agora, Adão e Eva estão no jardim
e agora vem a tentação. É interessante que você já percebeu quando a nossa vida tá muito boa, né? De uma hora para outra, no estalar de dedo, acontece uma situação terrível, e se a gente não tiver sabedoria para o bem, a gente fala palavras erradas, a gente joga para dentro sentimentos errados. Por quê? Por que aqui na Bíblia fala que é serpente que está tentando? Porque a serpente, ela precisa injetar veneno dentro da pessoa, no corpo da pessoa, não é isso? Isso é uma forma simbólica. A serpente, ela precisa injetar para dentro da pessoa o veneno. Se ela não injetar para dentro, se você não deixar sair dela e ela não injetar veneno, você não é contaminado pelo veneno. Entendeu? Então tem uma frase que eu sempre falo assim: as pessoas podem vir querer injetar veneno em nós, na gente. Nós não podemos beber o veneno que a pessoa está dando, está oferecendo, está jogando em nós. Entendeu como funciona? Porque só dá veneno quem está envenenado. Quem está saudável vai dar coisa, vai injetar em você coisas boas, não vai injetar coisas ruins. Por isso que o ser humano ele tem que passar por uma transformação. Ele precisa passar pela transformação. Então a serpente vem para tentar injetar veneno, tentando, e ele vai na parte fraca. Na parte fraca. Você já viu que tem uma coisa que você fala assim: olha, eu sirvo a Deus, eu faço coisa certinha aqui, mas quando mexe nessa área aqui comigo, eu saio da graça. Porque crente não pode sair da graça, né? Nunca pode. Eu saio da graça. Pode ter certeza que vocês estão sendo ensinados que enquanto você não for tratado nessa área, Deus vai permitir alguém te alfinetar sempre ali. Enquanto a ferida não tiver cicatrizado, você deixar Deus tratar aquela ferida, Deus vai permitir que alguém sempre venha alfinetar a ferida. Porque Deus ele não quer mudar as pessoas à nossa volta. Ele vai mudar algumas pessoas, mas a prioridade de Deus é mudar a gente. É sarar nossas feridas. Depois que ele sarar nossas feridas, ele vai sarar as feridas das pessoas à nossa volta. Entendeu? Através de nós, porque só uma pessoa sarada pode sarar. Um médico doente não consegue cuidar de um paciente. Entendeu como funciona? Sabe que o inimigo indo ali. Aí, a pessoa fica mal. Olha, tem uma coisa que a gente precisa entender, falando de serpente. Quem sabe, quem já estudou aí sabe que a serpente, quando ela pica alguém e injeta veneno nessa pessoa, a única forma da pessoa ficar livre do veneno é retirar o veneno da cobra que picou ela e fazer um soro do veneno da cobra que picou e aplicar na veia da pessoa. Então eu vou falar uma coisa para você. Para a gente se ver livre do pecado, Deus vai ter que usar várias cobras para testar o nosso caráter. Quem nós somos de verdade. Se nós fomos transformados mesmo. Entendeu? Quando Jesus...
Na terça-feira, na sexta. Na sexta. Falou umas coisas que eu não gostei. Aí eu dei a resposta a ela na hora. Ela não reagiu. Eu esperava uma reação. Eu queria dizer que um cristão jamais vai falar o que você está falando. Mas ela não reagiu. E de noite, quando eu passei, caminhando por aqui no menino, que estava pegando o céu, eu cheguei assim, frente à casa, a pessoa caiu dentro da casa, ela me falou toda a coisa. Olha aí. Esperou o momento. Aí eu olhei para trás, assim, os filhos, os netos, tudo, aí eu pensei, Esperou o momento para dar o bote. O que está acontecendo o que está acontecendo com o cristianismo hoje? O exemplo que a irmã está falando aqui, né, que a pessoa que se diz cristão veio te afrontar, né, falar coisas que não devia falar. Nada. É o que está acontecendo com o cristianismo hoje, com o cristão evangélico hoje, vamos botar aí. É que as pessoas acham que ser cristão é vir na igreja, levantar a mão, aceitar Jesus. Só isso e vir todo domingo para a igreja. Eles acham isso. Deixa eu explicar para vocês. Ser cristão é ser transformado à imagem e semelhança de Deus, como Jesus foi modelo para nós nessa terra. Então nós temos que pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, tá? Falar como ele falou e tratar as pessoas como ele tratou. O que está acontecendo hoje por causa que existe tanto escândalo? Porque as pessoas têm um título hoje. Eu sou evangélico, eu sou cristão, tem um título, mas nem sabe, nem conhece o que é ser cristão. Porque nós estamos falando aqui, Adão era a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Adão, antes do pecado, ele xingava Eva, brigava com Eva, maltratava Eva, pensava mal de Eva, falava coisas ruins para Eva? Você acha isso? Antes do pecado? Ele não fazia isso, porque ele não tinha nada disso na consciência dele, no pensamento dele. Não existia o mal dentro dele, nada de mal existia dentro de Adão e Eva. O que veio acontecer depois da queda, que a gente está pegando aqui, ó, vamos ler aqui, que a mulher é a parte mais fraca. Então, exemplo, o inimigo, ele vai querer pegar você, por isso que tem alguns cristãos com sentimento de culpa que não entendem isso. O inimigo, ele vai querer te tentar e Deus vai permitir. Lá no livro de Tiago fala que Deus, ele não tenta ninguém, mas ele permite, né? Ele vai permitir o inimigo tentar para provar o caráter, se nós temos o caráter de Cristo. Então, Deus, ele vai fazer o seguinte, ele vai permitir naquela parte que você é fraco. Naquela parte que você é fraco, que tira você do sério, que te deixa você perturbado, que te deixa você de uma forma terrível, mal, triste, sei lá, você chuta o pau da barraca. É nessa área que Deus vai permitir o inimigo te tentar, porque você e eu precisamos de tratamento nisso. É isso, entendeu? É assim que funciona. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Gênesis 3, 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar alimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então a desobediência tem um preço, né? A primeira coisa, vergonha. Deus falou para não comer da árvore do conhecimento do mal. Aí a serpente falou assim: tu vai ser como Deus se tu comer. Deus falou isso porque Ele sabe que se tu comer, tu vai ser como Deus. O que acontece? O que acontece? O diabo, ele vai vir com engano, tentando distorcer a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou que não é não. Pode todo mundo estar fazendo. Deus falou que não, se não faça, que vai vir consequências. Tá? Mas na igreja, irmão, não segue igreja, segue palavra, Bíblia. Aqui eu prego, ensino a palavra. É a Bíblia. Você não deve. Eu ensino todo discipulado, todas as pessoas que eu vou batizar, eu falo assim: o dia que eu parar de seguir a Bíblia, você para de ser dessa igreja. Você vai para uma igreja onde tem Bíblia e o pastor, a liderança segue a Bíblia. O dia que eu parar de seguir a palavra, você sai daqui e não fica aqui. No dia que eu começar a passar pensamentos filosóficos meu próprio, pode sair daqui. Tem que ser a Bíblia. Se Deus falou não, não é pastor que vai dizer sim. Entendeu? Vocês precisam ter essa responsabilidade com a palavra. Com a palavra, com a Bíblia. Tá? Então, por quê? Se vocês seguirem uma pessoa errada, vocês vão para o caminho que a pessoa está indo. Tá? Então, segue Jesus. Então eu passo Bíblia, eu não passo pensamento meu. Eu não passo pensamento meu, eu passo Bíblia, eu ensino Bíblia, eu não ensino teologia. Entendeu? Eu ensino Bíblia. É claro que a teologia ela te ajuda a estudar a Bíblia. Mas a teologia não é o pensamento de Deus, é o pensamento do homem na Bíblia. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Então, o que a serpente falou? A serpente falou o seguinte: se tu comer, tu vai ser igual a Deus. A mesma coisa que a serpente é Satanás. A mesma coisa que ele queria ser. Ele usou ele usou a vaidade e o desejo. Cuidado com a vaidade e com o desejo. Cuidado com a vaidade e com o desejo, tá? A gente precisa ter cuidado. E Eva, a parte fraca, viu que era desejosa, coisa boa à vista, aparentemente era coisa boa e desejosa. Não, aquela fruta ali eu nunca provei, eu vou provar. Tem pessoas que nunca provou cocaína. Na primeira trilha de cocaína que vai cheirar, se vicia e morre de overdose. Eu nunca provei. Todo mundo fala que é bom, mas eu não provei. Tem pessoas que nunca provou bebida, cachaça, né? Drink, dreia. Todo mundo bebe, eu vou beber também. Cuidado, que o diabo vai tentar você no teu desejo. Entendeu? Porque tem coisa, irmão, que a gente entra, depois para sair é terrível. Entendeu? É terrível. Então, Eva comeu e deu também para o marido. A mulher tem um poder de influência terrível. Porque Adão, ele era um ser extraordinário, era um semideus na terra, filho de Deus, semideus na terra. Mas a mulher convenceu ele a fazer algo que Deus falou para ele não fazer. Porque a mulher tem um poder de influência muito grande. Se ela usar para o bem, vai ser uma benção. Mas se usar para o mal, destrói. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Tá? Então nós vamos finalizar a aula aqui. Vocês meditem nisso aí. Leia esse livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Leia esse livro, capítulo 1, 2 e 3, durante essa semana, até domingo. Vocês leem aí e semana que vem a gente vai ver a consequência do pecado. Do que aconteceu, do erro, a consequência, tá? Então ele trocou a glória pela vontade. Ele trocou a glória de Deus
pela vontade dele e entrou na irresponsabilidade. Tá bom, gente? Benção pura? Amém? Alguém tem alguma pergunta aí? Manclei, tem alguma pergunta aí? Entendeu? Deu para entender direitinho? Todo mundo entendeu? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos estar orando? Distorcendo a palavra. Distorce a palavra para fazer o outro andar no caminho errado e cair. E a consequência é terrível, né? Você quer falar alguma coisa, meu filho? Quero dizer que nós estamos felizes cá, por estar aqui nesta manhã, né? E mês que vem, né? Abril já é o batismo, já vai acontecer para a glória de Deus. Tá aí a irmã Cleide e está iniciando com a gente a primeira aula. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui. É importante que não faltem, né, pastor Abraão? Sim. Gostei de ver Letícia aí também. Letícia está quantos anos? 10. Está nova ainda, né? Quantos? 10. 10, tá nova ainda. Mas já vai estar aprendendo. Isso. E assim, a nossa intenção aqui é passar, né, a palavra, que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida dentro do assunto, pode perguntar. É importante, tá? Cleide, irmã Sandra, os irmãos já são mais experientes, graças a Deus. E eu creio que vai dar tudo certo, né, irmã Cleide? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que estava com a gente pela internet também, que Deus abençoe a sua vida, tá? Compartilha, curte essa live aí, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o Discipulado Cristão, ação da Assembleia de Deus, Ministério Visão e Fé, aqui em Macaé. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por essa aula de hoje, Pai. Nós queremos retornar, Senhor, à comunhão completa e perfeita contigo. Seja conosco, Senhor, nesse dia maravilhoso. Abençoa o domingo de cada irmão, Senhor. Dá vitória a cada um, Pai. Que o Senhor possa implantar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, para que não venhamos pecar contra Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crescer e evoluir espiritualmente, Pai. Seja conosco, nos leve em paz para os nossos lares. É o que nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.